Agora dá uma olhadinha aí, ó. Vamos começar pela fermentação alcoólica. O que seria essa fermentação alcoólica? Dá uma olhada na equação que apareceu para ti. Olha lá. Você tem glicose, C6H12O6. Essa glicose vai sofrer a quebra. Glicólise, lembra? Produz 2 ATPs. Sai 2 NADH2. Surge o ácido pirúvico. Só que agora tem um problema. Esse ácido pirúvico vai sofrer ação na alcoólica de enzimas chamadas descarboxilases, que vão tirar um carbono dele. Ora, se eu estou trabalhando com um ácido pirúvico, com 3 carbonos, e sai um e mais 2 oxigênios formando gás carbônico, o composto derivado não terá mais 3, e sim 2. Tá? Então surge aí um aldeído, beleza. Agora presta atenção. Sai ela ali, ó. Sai não, olha lá. O NAD não tem como levar hidrogênio para a última etapa, porque ela não existe. Então o que ele faz com os hidrogênios que ele pegou? Ele libera para esse composto intermediário do ácido pirúvico, né? Esse aldeído, e surge o etanol. ET, 2 carbonos, lembra lá? Então tinha 2 carbonos, saiu gás carbônico. Recebeu hidrogênio, nessa mistura com ácido pirúvico, né? Com o derivado do ácido pirúvico, seria o aldeído, surge o álcool, né? Etílico, aí o etanol. Beleza? Então essa é a fermentação alcoólica. Você tem o produto final sendo etanol, 2 ATPs de energia e liberação de CO2. O que isso tem a ver com pão? É que na massa do pão, essa fermentação alcoólica pelo fungo, quando você bota lá um fermento biológico, né, o granuladinho, que tem ali colônias de fungos, de Saccharomyces, geralmente o Cerevisiae, o que vai acontecer? Você tem lá a fermentação. Então você vai ter liberação de 2 coisas da massa, né, em crescimento. O CO2, que é o que provoca o crescimento da massa, e o álcool. A massa crua tem álcool. Só que quando você assa o pão, você tem a liberação, a evaporação desse álcool. Ele não fica retido no meio da massa. E a massa é cozida, desidrata pelo cozimento, a massa. O cozimento mantém a forma do pão depois da sua insuflação pela liberação de CO2. Tranquilo? Bebida alcoólica. Ó, produziu cerveja. Você produziu cerveja, está fechado lá no cilindro de fermentação. Vai liberar álcool a partir daquele mosto de cereais, aquela mistura, né, aquele cozimento com concentração de maltose, sacarose, né? Você tem aí precursores da glicose, a fermentação liberando o etanol, álcool etílico no meio daquela solução, daquele sopão. Vira cerveja. E o CO2 são as bolinhas naturais da cerveja. Por que o vinho, que usa o mesmo processo, não tem bolinha? Porque o vinho é fermentado em tonéis abertos. Então o CO2 vai para a superfície e forma a espuma lá na fermentação e é liberado. Então a quantidade é menor. O champanhe tem porque ocorre uma refermentação dentro da garrafa, alterando o sabor, diminuindo a concentração de açúcar e produzindo cerveja com CO2 natural. Ok? Beleza? Essa é a fermentação alcoólica. Agora dá uma olhadinha na lática. O que tem de diferente? Ó, a princípio, até o ácido pirúvico, nada. A glicose é quebrada até ácido pirúvico, sai hidrogênio, forma 2 NADH2, forma 2 ATP de saldo. Show de bola. Só que se você olhar bem agora, não tem saída de CO2. Então o ácido pirúvico não vai perder carbono, mas vai ganhar hidrogênio do NAD, porque também aqui não tem para onde ir esse hidrogênio. O ácido pirúvico, ao receber os hidrogênios, claro, você está introduzindo aí elemento novo, você transforma em ácido lático, né? Então, cada glicose produz 2 moléculas de ácido lático. Não há liberação de CO2. Claro, olha só que interessante. A pessoa liberando CO2 na musculatura seria a destruição celular mais grave ainda. Então, tudo muito bem pensado, muito bem trabalhado. Galera, essa é a fermentação lática. Ela é usada na produção de derivados do leite, né, como iogurtes. E aí depois você pode produzir fermentação, criando os coágulos. O que são os grumos que aparecem quando o leite coalha, talha? Proteína, porque o pH do leite fica ácido pela liberação de ácido lático pela bactéria fermentadora, pelo chamado fermento lático, né? E aí você vai tendo a concentração, você pode tirar esses grumos, compactar, cozinhar, curar e formar o queijo, tá? E outros derivados. Tranquilo? Beleza? Belezinha. O nosso fígado, galera, pega o ácido lático e reorganiza e converte em glicose, para poder, então, dar vazão ao ácido lático que você produz. Agora, se você produzir demais, esse mecanismo, né, de formação de glicose
que seria uma neoglicogênese, aí nesse processo, formação de nova glicose a partir do ácido lático, fica impossibilitado, não tem uma capacidade limitada de reagir dessa forma. E aí você acaba tendo o comprometimento da musculatura, ardência, até mesmo lesões musculares podem surgir, ok? Então sempre com orientação de um profissional, da educação física, sempre com orientação de um médico, atividade física benéfica, sem riscos. Tranquilo? Tranquilo! Agora vamos para o último grupo aí de etapas, de reações alternativas para obtenção de energia ou conversão de energia. Beleza? Aí nós vamos entrar no processo de quimiossíntese. Química, reação química, síntese e produção. Justamente é o processo que dá origem a compostos químicos, orgânicos, né, ao alimento, usando uma energia oriunda de uma reação química prévia e não a energia da luz solar. Então esses seres, micro-organismos, bactérias que realizam quimiossíntese não tem como usar a energia da luz. Não fazem a bacteriossíntese ou bacteriofotossíntese que algumas bactérias com pigmento, né, que a bacteriofila consegue realizar. Então não. Aqui, olha o esqueminha que apareceu para ti. Um composto inorgânico é reagido com oxigênio, portanto, processo de oxidação, ok? Aí surgem compostos inorgânicos oxidados e uma liberação de energia. Essa energia que é produzida nesse composto, nessa reação química, no interior da bactéria lá, que faz quimiossíntese, é desviada, é direcionada para uma segunda etapa, aonde gás carbônico e água, mais essa energia química da primeira reação, converte em composto orgânico, carboidrato, e liberação de oxigênio. Ok? Então você está tendo aí um processo de quimiossíntese. Olha o que vai aparecer para ti ali. Nós temos bactérias sulfurosas que oxidam compostos de enxofre na primeira etapa para obter energia para a produção do seu nutriente, do seu alimento, do seu carboidrato. Na segunda reação, na segunda etapa. Nós temos as nitrobactérias, aí da ecologia, lembra lá, nitrobacter, oxidam compostos nitrogenados, NH3 e NO2, justamente para obter energia para produzir o próprio alimento. E acabam sendo benéficas ao meio ambiente. Por quê? Porque liberam formas salinas com nitrogênio que permitem a absorção desse pelas plantas. Estão criando o chamado e famoso ciclo do nitrogênio na natureza, né? Importantíssimo. Nós temos as metanogênicas, o nome já diz, produzem metano nesse processo de produção de energia. Quando há escassez de nitrogênio e enxofre, vão oxidar metano, vão produzir metano no processo oxidativo de compostos orgânicos e inorgânicos para obtenção de energia para a produção do alimento. Temos as ferrobactérias ou ferrobactérias, que oxidam compostos a partir do ferro, né, para também obter energia. Ok? Essas bactérias, muitas delas fazem parte de um grupo chamado de arqueobactérias. Bactérias antigas, primitivas, que são encontradas em ambientes que você nem imagina que possa ter ser vivo. Tipo, uma fonte hidrotermal, né, submarina, onde você tem fendas lá da crosta que permitem a liberação de calor do magma, né? E esse calor aquecendo a água a uma temperatura elevada, formando uma concentração elevada de enxofre, e as bactérias estão lá fazendo quimiossíntese. Não tem luz lá, profundidade de 2, 3 mil metros. E aí? E elas estão sendo o produtor daquele ecossistema que surge nessa região, com outros seres vivos. Coisa impensada há décadas atrás, e hoje a gente sabe que existe. Vai aparecer para ti aí uma imagem dessa, uma fonte hidrotermal. Você está vendo ali, parece um vulcãozinho? Do intenso calor gerado na região, gera turbidez da própria água, e as bactérias estão ali fazendo quimiossíntese. Essas estruturas vermelhas e brancas são anelídeos tunicados, que ficam dentro de túnicas protetoras e que já estão vivendo ali. Ali você encontra crustáceos aproveitando. Então ali você já tem uma verdadeira cadeia e teia alimentar surgindo graças à quimiossíntese existente ali. Porque não tem como ter fotossíntese, não tem luz. E ao lado você está vendo uma imagem de bactérias metanotróficas, né? Ou metanogênicas, né? Como o Metilosinus
Trichosporium. Esse tipo de bactéria é uma bactéria que produz metano numa reação de quimiossíntese. Ok? Beleza? Então, era isso que a gente tinha a falar sobre processos de obtenção e conversão ou transformação de energia pelos seres vivos. Valeu? Faça os exercícios dessa unidade